Bom dia, meu nome é Ernest. Estou aqui fazendo formação jornalística, certo? Estou me atualizando aqui nas notícias do dia a dia, certo? E essa notícia é de ontem, né? Vou aqui trabalhar o noticiário dado pelo historiador e professor Fernando Horta, e ele faz uma live todas as quartas-feiras, e hoje é quinta, hoje são 5 de outubro de 2023, certo? No dia anterior, na terça-feira, houve uma greve em São Paulo, promovida pelos trabalhadores, pelos funcionários do sistema de metrô da capital, certo? E esse movimento paredista foi direcionado contra a intenção do governador do estado de São Paulo de privatizar as redes do metrô, mas o sistema de saneamento da cidade, a Sabesp, que fornece água, inclusive, para toda a população do estado, e mais uma outra entidade aí que o governador, sabe, quer privatizar, certo? Além das questões que as privatizações envolvem, né, como essa questão aí de entregar na mão de empresários o patrimônio público construído com o dinheiro do orçamento, certo? Do orçamento estadual, do orçamento federal. Quer dizer, no fundo, para eu aqui no Norte, tenho uma participação no que acontece lá em São Paulo, porquanto o estado de São Paulo, a chamada locomotiva da nação, certo? Do mercado ou qualquer coisa que seja, entendeu? Ela drena recursos do orçamento público, do orçamento nacional para lá, para aquelas bandas de lá, certo? E de certa forma tem dinheiro dos impostos que os nortistas contribuem para alavancar o progresso daquele estado. E o governador, quando se move na direção da privatização, de entregar bens públicos, né, aos empresários, né, tem a ver com o que nós fazemos aqui, com o que a gente contribui, certo? E a questão é a seguinte: hoje, quinta-feira, ainda temos o rescaldo da greve, que durou apenas um dia, certo? E houve aí muita falação, certo? Muita defesa de um lado, certo? A mídia, a chamada mídia hereditária, certo? A mídia corporativa, a mídia aberta. Estou falando aqui da Rede Globo, estou falando dos jornais, o Estadão, a Folha e revistas aí, sabe? Ainda, né? Fazendo essa mídia aí, sabe? Corporativa, né? Se colocam a favor dos empresários, o que é muito natural. Eu tenho aqui defendido a ideia de que nós não somos tontos, nós temos consciência de que a gente vive uma sociedade capitalista, onde o pressuposto da competição é um dos pilares, o pressuposto da desigualdade social é um dos pilares. Somos desiguais para que o lado fraco perceba que ele é fraco e que pode competir, pode disputar. É essa a ideia que o liberalismo quer garantir. Só que essa competição ela é viciada, essa desigualdade é viciada. Como pode um sujeito, sabe, que tem já as vantagens numa corrida, ter as pernas longas, competir com o jabuti numa corrida de longo alcance? Não tem sentido isso, certo? Isso é papo furado, tá certo? Mas é isso que está pregado, né? Darwin afirmou isso, descobriu isso, certo? De que na sociedade o progresso das espécies, sabe, se dá através da seleção do mais forte, os mais fortes vão levando vantagem, certo? E hoje o capitalismo prega o darwinismo e quer que nós sejamos seres competitivos, seres em competição, que nós concorramos entre nós, certo? Quando eu falo nós concorramos, estou me imaginando eu um proletário concorrendo com um burguês, ou filho de um burguês, certo? Então o que aconteceu foi isso em São Paulo. Tivemos uma greve de um dia, onde pessoas ficaram sem se movimentar em 5 linhas, salvo engano, onde o metrô, que não foi privatizado, né, atua, certo? Houve confusão na cidade, certo? São 9 linhas ao todo, salvo engano, certo? 5 ficaram sem se movimentar e outras 4 que já estão privatizadas não deram conta do serviço. Inclusive a linha 9 mostrou aí deficiências, inclusive numa das estações o teto caiu lá em Osasco, certo? Estava chovendo e o teto cedeu, sabe?
Mas o governador não afastou o pé, foi para a mídia corporativa, para a TV aberta, dizer que estava sendo vítima, certo? Que o povo estava sendo vítima, que o povo estava sendo prejudicado, certo? Aí questionava, sabe, essa questão aí, digo, questionava esse fato aí do prejuízo que uma greve causa, certo? Ora, a greve é isso, é um movimento paredista, é um movimento de reivindicação, é um movimento de resistência, certo? A greve não foi feita para passar a mão na cabeça de ninguém, a greve é dor, é sofrimento mesmo e assim tem que ser encarado. É para causar desconforto, para que a reflexão venha à mente, sabe? Para que se considere coisas que estão aí precisando, coisas disfuncionais que estão precisando de correção, aconteça. Então, no caso aí, o que é que está acontecendo? Há uma ameaça aí correndo, certo, de que o metrô vai ser privatizado, certo? O metrô privatizado vai ser entregue em mãos empresariais. O empresário, o que ele quer na vida dele é o lucro. O que ele quer é encher as burras dele. Burras aqui são bolsas, o dinheiro, a conta bancária dele, uma conta em paraíso fiscal, que diabo seja, entendeu? O empresário, ele quer sorrir feliz sempre, quer estar bem vestido, quer estar morando bem, quer ter um carrão, sabe? Quer ter um iate, sabe? Quer viajar para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, quer comprar chegando lá nas lojas caras de marca, quer ter um iPhone, enfim, conforto, certo? Quer se dar bem, entendeu? Quer comer do bom e do melhor, certo? E o trabalhador que se ferre, tá certo? O trabalhador que se ferre. Então a privatização, ela traz esses malefícios aí que o capitalismo impõe, certo? Entregue na mão do empresário, o empresário vai ficar com a faculdade de dispensar o empregado a hora que bem entender, certo? E colocando para fora, sabe, com um certo nível de salário, mas uns meses adiante aí, para tirar as broncas, ele chama de volta e vai pagar metade do que pagava antes, certo? E é assim, o empresário quer lucro e nós devemos entender dessa maneira. A grande luta que se tem é isso. O Horta fala a respeito disso, inclusive ele cita no seu relato um dos primeiros momentos em que pessoas prejudicadas, trabalhadores, né, tiveram que resistir e tiveram que impor um momento paredista, certo? E ele se reportou a um fato ocorrido no século V antes de Cristo, certo? Em Roma, entendeu? Quando populares, pessoas que eram talvez empregadas do Estado, que faziam o trabalho de policiagem na cidade, de segurança na cidade, se recusaram, sabe, a ficarem naquela condição desvantajosa que estavam e, sabe, saíram da cidade. Roma foi construída num território onde havia 7 colinas e eles foram para a colina chamada Aventino, sabe, ficaram por ali, sabe, no sopé do monte, entendeu? E se recusavam a voltar para a cidade para fazer o serviço. É bom sempre destacar assim, essas pessoas que se reuniram lá no Aventino eram pessoas que trabalhavam para o Estado, certo? Trabalhavam para o governo, certo? De turno, né? Aí então houve uma composição, o serviço começou a fazer falta. E dessa situação, as reivindicações exigidas, que era de que houvesse a nomeação de um tribuno para representar junto ao Senado os interesses daquelas pessoas, certo? Daqueles trabalhadores, entendeu? E isso foi concedido. Os trabalhadores, nessas condições, os plebeus, certo? Ao lado dos escravos, né? E tinha os patrícios, era assim que a sociedade romana se organizava, patrícios, plebeus e escravos, certo? Então essa revolta aí, chamada Revolta da Colina ou do Monte Sagrado, entendeu? Como queira, entendeu? Foi assim, um evento que causou transtorno, causou prejuízo. O patriciado ficou de cabelo em pé, ficou puto da vida, entendeu? Mas os plebeus, né, conseguiram essa vantagem aí de ter um tribuno de plebe defendendo seus interesses, né? Além da garantia que eles tinham da inviolabilidade, né, do domicílio de sua pessoa, conseguiram que um tribuno, uma pessoa atuasse junto ao Senado, lembrando que o Senado era um colegiado que fazia o governo da cidade, certo? Da cidade de Roma e do Estado romano, certo? E então a história registra esse fato aí acontecido, sabe, em que trabalhadores que faziam a segurança da cidade de Roma se rebarbaram,
né, e se refugiaram no Monte Aventino, certo? Até que as reivindicações que esses trabalhadores queriam fossem atendidas. O pessoal do metrô não conseguiu nada e apenas conseguiu chamar a atenção da população para esse fato de que o metrô está ameaçado de uma privatização, certo? O governo é do Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Aliás, o cara é um carioca que chegou lá, sabe, levado por empresários, por extrema-direitistas, certo? É, conseguiu se eleger, sabe? E hoje está promovendo aí, né, numa sanha. Ele que é militar, certo? Ele participou, inclusive, daquele trabalho feito lá no Haiti. É um cara sangrento, sabe? É um cara que comandou há poucos dias aí uma matança lá no litoral de Santos, certo? E mataram quase 30 pessoas, sabe? Pouco importante se são bandidos ou não, mas assim, entraram à margem da lei, sabe? Sem câmeras no uniforme, né, conforme manda a lei, entendeu? Esse é o Tarcísio. E ele se rebarbou, foi para a Globo, sabe, falar contra os trabalhadores do metrô, certo? Aí o barulho está feito, nada foi resolvido, certo? Os trabalhadores, o sindicato dos trabalhadores foi ameaçado, né? Caso não garantisse o funcionamento de trens aí para carregar passageiros, certo? Numa certa quantidade, entendeu? Não sei como é que ficou isso aí, mas eles foram ameaçados, caso não fizesse, de pagar 2,5 milhões de multa diária, certo? Então, aí nesse momento surge o judiciário, né, como um aparelho ideológico de Estado, certo? A serviço da burguesia, não tenhamos dúvida a respeito disso, não tenhamos dúvida de que a sociedade é contra o povo, digo melhor, a sociedade liberal, a sociedade burguesa, a sociedade capitalista é contra o povo, a maioria, tá certo? Os burgueses, os empresários estão aí para tirar suas vantagens, suas regalias, os seus privilégios, não tenhamos dúvida a respeito disso. O metrô é uma máquina de fazer dinheiro, tá certo? Por hora está na mão do Estado de São Paulo, certo? E do Estado de São Paulo, né? É uma empresa estatal, certo? E que o Tarcísio de Freitas, governador, quer entregar na mão de empresários, caras que não investiram um centavo, né, na construção das linhas e na compra de trens e outros cambal a mais, entendeu? E agora recebe de mão beijada, sabe, a troco de ninharia, sabe, e a partir daí, sabe, vão se dar bem. Tenhamos ideia de que hoje vários grupos, inclusive um tal de BlackRock, certo? É uma empresa, uma instituição financeira que operacionaliza fundos de rentistas, fundos que operam com títulos de crédito, certo? No mercado financeiro, entendeu? Tem o grupo Votorantim, tem o grupo tem um outro grupo aí que agora não vem à memória, enfim, são grupos financeiros que arrematam, né, a licitação, entendeu? E vão operando, certo? E assim vão, né? Aí ficam defronte dos trabalhadores, eles denominam um tal de CEO aí, né, para fazer aí, né, o gerenciamento, certo? E os trabalhadores ficam à mercê, então, desses tais CEOs aí, etc. Né? Então é isso, o Horta vai por aí, ele fala do prejuízo, contou essa história aí, certo? Que ajuda a gente um pouco a compreender, né, uma outra discussão que houve aí, que a greve é política. Toda greve é política, né? Política é um vocábulo que vem de polis, em grego, certo? Polis é a cidade, então tudo que acontece dentro dos quatro muros da cidade são atos de política, certo? São fatos de política, certo? Agora, eles quiseram dizer que era um fato político, inclusive a Tabata Amaral veio dizer, ah não, isso aí a greve é política. O que eles queriam dizer? Eles queriam desclassificar o movimento, certo? Para dizer que não era uma situação ordeira, uma situação de lei, certo? Era uma rebarbação dos funcionários, era algo ilícito, tá certo? E dessa maneira desqualificar, enfraquecer, criar uma imagem ruim na coletividade, tá certo? O político para eles aí teria esse sentido, né, de que não é um movimento reivindicatório justo,
certo? Legal, etc. Né? É político, aí desclassificando inclusive aquelas coisas que estão no mundo da política, onde política para eles é uma coisa negativa. Né? Então, assim, tá certo? Fica dito aí o registro desse comentário a respeito do que o Horta falou, né? Explicando aí o significado desse movimento, que mais ou menos eu tentei aqui traduzir, tá certo? E fica assim, tá bom? Esse trabalho aí, para o qual eu peço que vocês aí se inscrevam nesse canal que eu estou começando agora, certo? Deem um like aí, se puder compartilhem, tá certo? É um trabalho assim, com poucos recursos técnicos, né? Que a gente vai tentar melhorar ao longo do tempo, tá certo? O conteúdo, acredito que nós temos, tá certo? E vamos trabalhar nesse sentido e eu agradeço, obrigado. Meu nome é Ernest.